Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você que nos acompanha. A temática de hoje, a vitória sobre o diabo. Daqui a pouquinho nós teremos essa reflexão com o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas antes esse bate-papo que você já tem se acostumado a ouvir todas as semanas. E hoje eu tenho a alegria e o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios pastor Jean Chagas, pastor da Igreja Presbiteriana Luz em Goiânia e também membro do Conselho da PECOM, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Reverendo Jean, seja muito bem-vindo em nosso meio. Olá, Rodrigo. Olá, telespectadores. Para mim é um prazer, é um privilégio estar com vocês, ainda mais para falarmos sobre um tema tão intrigante. É verdade. E, nesse sentido, eu já começo com as perguntas. A gente vive, pastor Jean, em uma realidade que nós sabemos ela é espiritual. A própria Bíblia nos diz que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados e potestades. Nesse sentido, então, quem é o diabo e o que ele quer? É bem interessante que a Escritura nos dá uma visão, primeiro da origem de Satanás, como sendo uma criatura celestial que o próprio Deus criou. Criou com o propósito de que ele fosse para a glória dele, para a glória do próprio Deus. Mas nós sabemos que em algum momento ele perde essa essência, essa tarefa primordial, esse propósito da sua existência e se torna um ser caído, mau, perverso, poderoso, inteligente, mas evidentemente nunca equiparado ao Senhor, porque diferente de Deus, ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Não obstante, ele não apenas se tornou mau, mas arrastou milícias com ele. Então há um império de trevas, conforme a Escritura, no qual ele é o príncipe. Ele é quem governa esse império de trevas e que interage com a realidade humana pelo fato de estarmos num mundo caído. Sei que muitas pessoas, elas temem muito, né? Até por aquilo que elas veem, às vezes nos filmes de terror, aquela questão da possessão e às vezes o imaginário delas em relação ao diabo. Mas as Escrituras também nos falam, né, a respeito da morte e da ressurreição do nosso Cristo, né, como a prova da vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Como que isso se dá? Como que o sacrifício de Cristo é a vitória sobre esse anjo caído e todas as suas tentativas? A base de sustentação de toda a ação de Satanás é o pecado. Ele é, por natureza, o acusador. Então, se você tira o poder da acusação, o poder que o pecado gerou na vida das pessoas, Satanás fica desempregado em relação a nós. E foi o que Jesus fez na cruz. Lá na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Os que nós já cometemos, os que talvez hoje nós venhamos a cometer e os que ainda cometeremos. Assim, ele despoja Satanás do poder que Satanás pode exercer sobre nós. Mas detalhe, se nós estamos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 1, ele diz que o Senhor, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Daí a necessidade da seguinte consciência: se eu estou em Cristo, eu tenho vitória sobre Satanás? Sim, eu tenho vitória contra Satanás e todo o seu reino, porque eu fui inclusive transportado desse reino de trevas para o reino do Filho e do seu amor. Mas e se eu não estou em Cristo? Talvez até Satanás não faça questão de dar muitas caras para quem não está em Cristo, porque eles já estão debaixo do seu governo. Daí então a necessidade daqueles que ainda não temem a Jesus correrem para ele, abraçarem a cruz e o poder da cruz de vencer Satanás. Lutero dizia algo muito interessante. Ele dizia que todo ser humano é como um cavalo. Ou Cristo está sobre ele, ou Satanás. Então, se você não está em Cristo, corra para Cristo, porque só ele que venceu o poder das trevas. É verdade. Mas enquanto o reino de Deus não se estabelece de forma plena, porque é isso que Jesus veio instituir, né? Ele estabelece o seu reino, essa já é uma realidade, ela ainda não se deu de forma plena, isso acontecerá na eternidade, então, por enquanto, nós ainda temos que lidar, né, com as forças deste mundo, né? E
com o diabo ao nosso derredor, muitas vezes nos tentando devorar. Mas segundo as Escrituras, qual deve ser, pastor Jean, a nossa atitude diante do diabo? É muito boa essa pergunta, porque ela tem resposta muito clara e objetiva nas Escrituras. Se você está caminhando com Jesus, a Bíblia te dá 2 segredos. Naquela passagem que você acaba de citar, 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, que a Bíblia diz que ele, Satanás, é como um leão, ali a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo. Então, é um movimento duplo, um movimento de submissão, humilhação à poderosa mão de Deus e, ao mesmo tempo, de resistência a toda oposição de Satanás. Porque de onde virá o nosso socorro e a nossa sustentação? Da graça do trono de Deus. E é interessante que Tiago repete essa mesma mensagem no capítulo 4. Ele nos diz: submetam a Deus e resisti ao diabo. Então é esse movimento em que nós corremos para o Senhor, abraçamos a graça do Senhor enquanto resistimos Satanás. Quero dar aqui um exemplo muito rápido. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela, Dona Amélia, há muitos anos atrás, no campo missionário na Bahia. Dona Amélia vivia uma vida de muita opressão. Muita opressão. Ela viveu durante muito tempo debaixo de muito ocultismo. Mas quando ela entregou a vida a Jesus, por um tempo ela passou por algumas lutas. E uma pessoa mandou um recado para ela: Amélia, vem aqui para aquelas velhas práticas que você vai resolver a sua vida. E eu lembro como hoje, quando ela virou então para essa pessoa e disse: eu nunca mais irei servir aos demônios. O que ela estava fazendo? Ela estava se submetendo a Deus e resistindo àqueles dias maus. Dona Amélia já foi para a glória, a família dela é uma família de líderes cristãos, é uma história belíssima, porque aquela mulher, no meio da tribulação, quando Satanás se levantou contra ela, ela falou: é em Jesus que eu vou me refugiar. Amém. Que maravilha. E é fantástico, né, pastor Jean, a gente saber o final da história. Sim. Né? Eu costumo dizer que a gente já tem esse spoiler, né? A gente já leu o fim dessa história fantástica e então a gente entende que o diabo ele não deve ser temido, nós devemos resistir. E qual seria então a grande razão da nossa esperança quanto a tudo isso? É interessante que essa é uma história já, diríamos assim, com o final totalmente definido, como você falou. Por isso nós podemos ter esperança. A Escritura é clara em nos mostrar que o reino das trevas, ele já foi derrotado. Agora, quando o Senhor Jesus voltar em glória na sua segunda vinda, tudo aquilo que ainda nos afeta, todo sofrimento, toda oposição satânica será removida. O nosso próprio pecado, que a gente ainda luta com ele dioturnamente enquanto estamos aqui nesse mundo, nós não teremos mais essa natureza que milita dentro de nós contra o Espírito Santo de Deus. E aí Apocalipse nos diz, nos dá uma visão tremenda ali no final do livro, quando nós somos lembrados que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, porque todas as coisas terão passado. Mas ali também, no capítulo 20 de Apocalipse, há um grande desafio. Há um grande desafio. A Escritura nos mostra que todos serão julgados. E que aqueles que estão em Cristo são aqueles que recebem essas promessas. A esperança está para quem está em Cristo. Mas há uma advertência para quem não está. Porque haverá juízo. A segunda vinda de Jesus é motivo de grande alegria para os que creem, mas deve ser motivo de grande temor para os que não creem. Então, que as pessoas venham para os braços do Senhor e que assim possam também ter a sua vitória contra Satanás. Amém. Uma última pergunta, na verdade, né, um pedido de direcionamento àqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, pastor Jean, talvez estejam lidando exatamente com esse tipo de opressão, né, e às vezes não sabem como lidar muito bem com isso, às vezes não conhecem o Evangelho, não conhecem a Cristo. Há algumas palavras finais a essas pessoas que talvez estejam nos acompanhando e têm lidado em diversas áreas da vida, né, com opressões que nós sabemos, né, são a nossa luta, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Meu querido, minha querida, o sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz para pagar o preço do seu pecado. À medida que você se rende a Jesus, e aí Romanos
no capítulo 10, verso 9, ele vai dizer que se a gente de fato confessar com a boca e crer no coração, não é, nós seremos salvos. Não é? Essa é a promessa. Amém. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o primeiro passo a ser dado é a sua entrega total e restrita a Jesus como Senhor e Salvador. Ao fazer isso, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus irá habitar em você, irá selar você. E aí Satanás, ele pode fazer muitas coisas externas contra você, mas não debaixo simplesmente da vontade dele. Deus muitas vezes permite até as lutas espirituais para que nós possamos crescer. Mas se você está em Cristo, quem habita em você é o Espírito Santo. Corra para Jesus. Mas você precisa crescer com outras pessoas. Então, procure uma igreja séria, uma igreja bíblica, para que você conheça mais acerca dessa nova natureza, essa nova criação de Deus em você. E assim você esteja firme nos dias maus, para que você possa vencer todo o levante de Satanás contra a sua vida. Corra para Jesus e ame uma comunidade onde você aprenda mais da palavra de Deus e adore aquele que morreu e ressuscitou por você. Esse é o caminho, não é mesmo, Rodrigo? É verdade, pastor Jean. Que especial poder tê-lo conosco aqui, falando sobre tudo isso e preparando também a mente e o coração daqueles que estão nos acompanhando para a mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes trará em instantes. Por isso, não saia daí. A vitória sobre o diabo. Que você possa, de fato, ser encorajado e instruído por meio dessa mensagem. Que você possa também nos acompanhar a Igreja Presbiteriana do Brasil, aí nas suas mídias sociais, e conhecer um pouquinho mais daquilo que nós temos feito, daquilo que nós cremos, e que, de alguma maneira, tudo isso que nós temos ensinado aqui semana após semana nesse programa possa abençoar a sua vida por meio do Evangelho. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. É uma alegria poder partilhar com você a preciosíssima palavra de Deus. E hoje eu quero tratar de um assunto soleníssimo, a vitória sobre o diabo, baseando esta mensagem em Colossenses 2:15. Vamos ouvir a leitura deste texto. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Há muitas pessoas que imaginam que na batalha espiritual, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, do Deus vivo e todo-poderoso contra o diabo, nós estaríamos lutando com duas forças iguais e opostas. Porém, o diabo não é uma divindade caída. O diabo é um anjo caído. Ele é limitado quanto ao tempo, ele é limitado quanto ao conhecimento, ele é limitado quanto ao poder.
o fim do diabo já está lavrado, já está decidido. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz que ele vai ser lançado no dia do juízo final no lago do fogo e vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Ele não é rei nem no inferno, ele será atormentado no lago do fogo para sempre. É claro que o diabo é um ser perverso. A Bíblia o denomina como diabo, Satanás, antiga serpente, o leão que ruge, Abaddon, Apolion, assassino, pai da mentira, maligno, enganador, suplantador, Deus deste século, príncipe deste mundo. Portanto, quando você vai examinando todos esses títulos e esses nomes, você percebe quão perigoso ele é. Ele não está sozinho, ele tem uma corja sob o seu comando. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Nós não devemos encarar esta luta espiritual com presunção ou menosprezando ou diminuindo a força e o poder deste inimigo. Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Não podemos entrar nessa luta de cara limpa, usando armas carnais. Mas precisamos de armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Precisamos de toda a armadura de Deus. Precisamos ser revestidos com o poder de Deus. Porque este inimigo, diz a Bíblia, é um valente. Ele tem uma casa, ele guarda em segurança todos os seus bens. Este inimigo tem um reino, e a Bíblia chama de império das trevas. A Bíblia diz que este inimigo é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele é aquele que motiva e gera engano no coração dos homens para produzir violência, descalabro moral, falsas doutrinas. Seu papel é tentar, é corromper, é enganar, é mentir, é destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Nós não podemos certamente ignorar os seus desígnios. É curioso que nessas pugnas políticas que o Brasil viveu e possivelmente ainda vai viver doravante, há muitas pessoas que, adeptas do satanismo ou de crenças satânicas, místicas, que enaltecem o inimigo e escarnecem de Jesus, tentam intimidar o povo de Deus com ameaças. Mas precisamos compreender, à luz do texto que nós lemos e que foi lido aqui no programa, que o Senhor Jesus Cristo desbaratou principados e potestades na cruz. O Senhor Jesus Cristo é o mais valente, que entra na casa do valente, amarra-o, tira a armadura, a panóplia em que ele confiava e lhe divide os despojos. Em outras palavras, Jesus Cristo entra na casa do diabo e arranca de lá as pessoas que estavam cativas, prisioneiras. Foi isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com você possivelmente, quando fomos convertidos, quando nascemos de novo.
quando fomos arrancados da potestade de Satanás, quando fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino da luz. Éramos escravos do diabo, estávamos na casa do valente, na potestade dele, no império das trevas, e o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor tirou o tampão dos nossos ouvidos, e o Senhor arrancou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Nós não temos que ter medo. A Bíblia nunca nos ensina a ter medo do diabo. A Bíblia nos ensina a temermos a Deus, a submetermos a Deus e a resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Aquele que é de Deus, o Senhor Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, é muito importante você compreender que nesta grande batalha espiritual, a vitória já está decretada. A vitória é de Deus e do seu povo. Quando você vai para o livro de Apocalipse, que é o livro que retrata as últimas coisas, você vai encontrar no capítulo 12 deste livro o dragão, o diabo, Satanás, que tenta destruir a Jesus. Não consegue. Não consegue. Jesus é o todo-poderoso Deus. Ele venceu o diabo lá no deserto. Ele venceu o diabo na cruz, quando ele expôs os principados e potestades ao vexame, ao opróbrio, à vergonha, à acachapante derrota. Ele venceu o diabo quando ele ressuscitou dentre os mortos, arrancando o aguilhão da morte, inaugurando a imortalidade. Ele veio para destruir as obras do diabo. Portanto, nós não temos que ter medo, ficarmos acuados, ficarmos amedrontados. Não, nós seguimos o capitão do exército celestial, Jesus Cristo nosso Senhor, e Ele é o grande vencedor. Ele não conhece derrota, Ele é o todo-poderoso Deus, e é Ele quem vai assentar no trono e vai julgar as nações. A Bíblia diz que o anticristo, que o falso profeta vão ser lançados no lago do fogo, está lá em Apocalipse 19:10. Está escrito lá no capítulo 20, versículo 10, que o próprio diabo vai ser lançado no lago do fogo. Está escrito também que a própria morte, o último inimigo a ser vencido, vai ser lançada no lago do fogo. E diz mais a Escritura, que o livro da vida vai ser aberto, e se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, também vai ser lançado no lago do fogo. E então o Senhor Jesus Cristo vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e vai declarar então que este reino de graça será o seu reino de glória, e ele vai reinar para sempre e sempre com a sua igreja. Nós não precisamos ter medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O diabo já é um inimigo derrotado. Ele sabe que ele já está derrotado. Ele está esperneando e vociferando como um leão que ruge para tentar pegar as suas presas, mas nós declaramos que nós vencemos o diabo com o sangue do Cordeiro e com a palavra do testemunho. O povo de Deus é o povo vencedor. Não temos que ficar acuados ou amedrontados ou acovardados, porque sabemos que a vitória não é por causa da nossa força, a vitória não é por causa da nossa estratégia, a vitória é por causa do sangue do Cordeiro e a disposição, se preciso for, de morrer pela fé. Quando diz lá que, Apocalipse capítulo 12, que nós, versículo 11, que nós vencemos o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, a palavra testemunho no grego é martiria, de onde vem a palavra mártir. Em outras palavras, se um cristão, como em tantos lugares do mundo, você pode saber disso, no século XX nós tivemos a maior quantidade de mártires do cristianismo. Passaram de 100 milhões de pessoas que morreram pela sua fé, em regimes comunistas, em regimes totalitários. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, que o cristão, mesmo morrendo, ele é vitorioso. Porque o que o inimigo quer é que você se torne um apóstata, que você negue a sua fé. Mas o cristão, ele prefere morrer pela fé do que morrer abandonando a fé, ou viver abandonando a fé. De tal forma que o povo de Deus, a igreja de Deus, é vencedora. Porque ela está listada no exército daquele que nunca conheceu derrota, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a pergunta que eu lhe faço é esta: de que lado você está?
Do lado de Jesus, o vencedor, ou do lado do diabo, o perdedor? Se você entregou sua vida a Jesus, se você creu nele como seu salvador pessoal, não importa quão fraco você seja, não importa a idade que você tem, não importa se você é rico ou pobre, se você é doutor ou analfabeto, não importa se você é branco, amarelo, pardo ou negro, não importa se você vive no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, se você está em Cristo, você já é mais do que vencedor por meio daquele que amou você. Se você está em Cristo, nada nem ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus. Jesus Cristo disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A Bíblia é categórica em dizer: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É hora da igreja de Deus se levantar com grande força e vigor, na dependência do Espírito de Deus, olhando para a cruz de Cristo, vazia, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está no trono e ele reina e ele vai voltar. E desta maneira a igreja se levantar para dar testemunho da sua fé com grande vigor, com grande coragem, na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Nós esperamos que a igreja evangélica, a igreja cristã, o povo de Deus desta nação se levante como um povo vitorioso, povo que crê naquele que é o todo-poderoso Deus, o povo que entende que o Senhor Jesus está no trono e Ele governa e Ele reina sobre o universo, sobre as nações, sobre a nossa vida. Este é aquele que merece a nossa adoração. Este é aquele a quem nós servimos, este é aquele a quem nós seguimos, e por estas veredas, as veredas de justiça, é que nós queremos caminhar. Então ore comigo onde você está. Deus amado, nós te adoramos e louvamos o teu nome pela tua palavra, pela esperança e garantia que ela nos traz. Louvamos o teu nome porque o inimigo já foi vencido na cruz. E haverá um dia em que nós colocaremos também o inimigo debaixo dos nossos pés, conforme está escrito na tua palavra. Conceda alegria ao teu povo, conceda segurança ao teu povo e dá vitória ao teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chegamos ao final de mais um programa e espero que você tenha sido abençoado por uma temática tão esclarecedora, falando sobre a vitória que Cristo nos deu naquela cruz sobre todos os nossos inimigos, inclusive o inimigo da nossa alma, aquele que está ao nosso derredor, muitas vezes tentando nos devorar, mas como nós ouvimos hoje, nós não precisamos temer. Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser libertos e, a partir dele agora, termos a vida eterna. Se você quer receber aí na sua casa esse programa para você poder compartilhar com seus amigos e parentes que talvez tenham dúvidas acerca desse assunto, você pode fazê-lo de maneira bem simples. Basta você entrar em contato conosco por meio do nosso WhatsApp. O código de área é o 11 9 47 18 94 50. Você vai escrever a palavra vida e a gente vai enviar aí para você, no seu telefone, o programa de hoje, para você compartilhar com quem você quiser. Escrevendo também a esse número, você pode dizer que quer conhecer um pouquinho mais sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre o nosso programa, e a gente vai te mandar aí na sua casa gratuitamente um presente, um devocionário como esse, reflexões para cada dia do seu ano. O programa Verdade e Vida vai ficando por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta, no mesmo horário e no mesmo canal.